Queridos, Irene Quírios, Deus possa nos abençoar. Estamos aqui para gravar mais uma pré-aula. Hoje é a pré-aula de número 11. Tenho grandes convidados comigo hoje aqui na bancada. Ele está de volta, estava de férias, trabalhando muito, saiu de férias, voltou a trabalhar, esqueceu do EBP, mas hoje está aqui comigo o evangelista Pedro, pastor Pedro, e também o evangelista Toninho, o irmão Antônio do Eucalipto, também pastor Toninho. Evangelista é pastor 2 vezes, que o pessoal sofre mais. Hoje eu vou falar com os senhores, nós vamos lecionar a pré-aula de número 11, o juiz final. Estou sorrindo aqui. Eu encontrei minha Greta Rosa e não foi o senhor que roubou minha Greta Rosa, me perdoe. Eu acho que eu achei ela em casa, minha esposa achou. E eu, como sempre, quero iniciar mandando um grande e forte abraço àquelas pessoas que compartilham a nossa lição, as pessoas que dão like na nossa lição, as pessoas que curtem a nossa página, entram no Facebook, mandam e-mail. Queridos, que Deus os abençoe. Conhecimento, como eu sempre falo aqui, só é conhecimento quando ele é compartilhado. Conhecimento só quando você não é conhecimento. Eu quero iniciar mandando um grande abraço para o portal Vale Gospel, www.portalvalegospel.com. Tem divulgado as lições da EBP. Grande abraço a vocês. Deus tem muita coisa para fazer na vida de vocês e muito obrigado por estar compartilhando conosco, principalmente compartilhando EBD, que é muito difícil nos dias de hoje no Brasil, ok, querido? Muito obrigado ao pessoal do portal Vale Gospel. Um grande abraço. Quero mandar um abraço ao Nilson da Assembleia de Deus Vale Hebron, no Ministério Alfa de Imberié, no Rio de Janeiro. A Maria Nazaré, ao Edgilson da Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco. Ao meu diácono favorito, grande homem de Deus, Eliezer, e também a sua esposa Karina. Um grande abraço para vocês, meu querido, Deus abençoe. Ao meu chegado, o diácono Urias, a Lilian Ferreira e o presbítero Cícero Ferreira. Sempre manda, escreve, sempre pede lição. Deus possa nos abençoar, meus queridos. Ao Messias de Souza, da Assembleia de Deus, da Exam 1, no Mossoró, no Rio Grande do Norte. Que Deus os abençoe. Queridos, nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da DTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otoni. Nós vamos compartilhar alguns momentos de sabedoria, algumas dúvidas, algumas questões, principalmente sobre essa lição do juízo final, que é interessantíssima, ok? Eu vou ler tópico a tópico, nós vamos explicar tópico a tópico, debate nesses tópicos, sempre vai haver várias teses, vários caminhos e várias vertentes, mas nós chegamos num senso comum, que é a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar desde agora, e eu vou iniciar essa introdução com o meu grande amigo, pastor Pedro. Fica à vontade, meu querido. Queridos, a paz do Senhor, prazer estar voltando aqui de volta do pastor Elias, pastor Toninho. Quero iniciar mandando um abraço para o meu querido irmão Francisco das Chagas, né? Sentiu a falta, mas estamos de volta para lecionarmos, para estar debatendo. Lá no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, grande Nordeste, né? Cidade linda, maravilhosa, né? Que Deus possa abençoar você, meu querido, e os demais que estão nos ouvindo. Cecília, lá na cidade de Itauá, no Ceará, o Arlan, a Raquel lá no Crato, no Ceará. Tive a oportunidade de estar no Crato, ministrando a palavra do Senhor lá. Muito bom, ali vizinho de Juazeiro do Norte, ali na região do Nordeste, Itauá, Ceará. Que Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus. Vamos estar iniciando. Antes que o senhor comece a lição, o senhor cobra pregar alguma coisa assim? Não, senhor. Eu tenho meu trabalho, graças a Deus, eu meu serviço, né? E graças a Deus ganho muito bem. Na medida do possível, não cobro nada para pregar, pelo contrário, eu faço com o maior prazer divulgar a palavra do Senhor, o ID do Senhor que nós aprendemos hoje aqui na escola. Então estamos aqui para anunciar o ID do Senhor, o Evangelho do Senhor. Vamos começar a introdução aqui dessa lição de número 11, o juízo final. Introdução. Na lição de hoje estudaremos a respeito do dia do juízo do Senhor. De acordo com a palavra de Deus, este será um dia de ajuste de contas, onde todos os ímpios estarão perante Deus e terão de responder por seus atos. O julgamento se dará diante do trono branco de Deus. Deus ama a todos e deseja que toda a humanidade seja salva, mas para os que não creem, os incrédulos, ele tem uma sentença que já foi declarada por seu Filho. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu acho interessante nós falarmos no início dessa introdução, sei que os senhores anotaram alguma coisa sobre isso, e nós devemos falar nessa introdução em sala de aula, que a Bíblia fala sobre
esse terrível e tremendo dia, chamado de juízo final. Outros o chamam de trono branco, o grande trono branco. Este juízo, chamado de trono branco, ele foi avistado por João onde? João estava caído como morto na ilha de Patmos. Ele é arrebatado em espírito e agora ele vai confirmar tudo o que o próprio Adonai lhe fala. O que o próprio Adonai começa a falar para ele escrever e as visões que ele tem. Eu acho interessante que as pessoas dizem assim, professor, por que o livro de Apocalipse são partes de um lado, parte do outro? Tudo que João ele estava vendo, ele anotava. E à medida que ele ia anotando, o próprio Adonai falava para ele, pare agora e anote. Então ele via uma coisa, anotava outra, escutava Adonai. Há uma interligação entre ver, ouvir. João estava vendo algo que ele nunca tinha visto. Isso deve ficar claro na sala de aula. As pessoas confundem muito o Apocalipse por causa disso. E principalmente os eventos. Esse trono branco já é a fase final. Isso que já é o juízo final. E isso deve ficar claro para você não confundir com o que nós temos dos tronos, dos galardões, que é só para os cristãos. Não deve confundir isso. Deve ficar bem claro na sala de aula. E esse trono branco, ele é a representação do poder infinito de Deus. Ele é a representação temível da justiça de Deus e implacável. Por quê? Porque agora o que nós chamamos de justiça de Deus ele vai ser revelado a toda a humanidade. Onde está isso na Bíblia? Apocalipse 20, o versículo de número 11, vai falar sobre isso. Vai falar sobre esse grande temível dia do Senhor. Esse julgamento, eu queria que você anotasse aqui, ele foi determinado por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo. E ele será o grande juiz. Dá o seu abrir em Atos 17, 31 e o meu amigo Toninho, Salmos 96, 13. Então esse julgamento ele foi determinado pelo próprio Jesus, pelo próprio Senhor Jesus, e ele é quem será o grande juiz. Atos 17, 31. Quando estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitado e dentre os mortos. A afirmação de Paulo nesse texto nos mostra que um varão dentre os mortos. E eu acho interessante que Paulo dá ênfase e nos mostra que será o próprio Yeshua quem irá julgar. Salmos 96, versículo 13, meu querido Toninho. Antes a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então há uma confirmação de que ele julgará os povos com justiça e com a sua verdade. O que é a sua verdade? A palavra. O que é a palavra? É o próprio Deus. Aí nós vamos entender que nós estudamos na revista passada sobre Gênesis, Bereshit, início, não especificando o tempo, mas especificando o próprio Deus. Deus não existe, Deus é. Isso deve ficar bem claro. Ele será individual. Apocalipse 20, o versículo de número 13, ele diz, olha que interessante, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte, o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então será individual, anote isso aí. E, para que você anote, será para ímpios e pecadores, julgados segundo as suas obras. Apocalipse 21 vai confirmar o que eu li agora pelas suas obras, e o 21, versículo número 12, ele especifica em alto e bom som, dizendo, olha que interessante, ele diz, 20, versículo 12, vi também os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono, então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro da vida. Então cada um será julgado, os ímpios serão julgados por suas obras. Ok, querido? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, meus queridos. Pedro. Aqui na introdução fala que, de acordo com a palavra de Deus, esse será um dia de ajuste de conta de todos os ímpios, de todas aquelas pessoas que não creram, que não acreditaram, que não confessaram e talvez, quem sabe, zombou da palavra de Deus e não acreditaram. Vai ser um dia de ajuste, de acerto de contas, né? Quando eu falava, bem antes, eu criança, que eu escutava o fim dos tempos, o grande trono branco, o juízo final, isso me assustava. E hoje
eu me alegro em ouvir isso, porque eu sei que nós estamos lá para julgar. Estaremos com o Senhor para julgar os ímpios. Então, isso nos conforta para aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que permanecem. Né? E ainda na introdução, fala que Deus, Ele ama a todos. E muitas vezes eu já me deparei com alguém um paralítico, ele falou, Deus não me ama não, se Ele me amasse, Ele não tinha me feito assim. As pessoas confundem as bênçãos de Deus com a salvação de Deus. A maior dádiva de Deus, o maior amor de Deus, foi em doar o seu Filho para que Ele morresse para te salvar e não para te curar. Então essa é a diferença, em curar e te salvar. Então Deus, Ele ama a todos. O maior amor de Deus foi enviar o seu Filho, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que morresse por toda a humanidade. Concorda pela palavra do pastor Pedro? Eu acho tão interessante que a lição de número 1, nós estamos falando de juiz final. Esse juiz aqui é o juiz de Deus. Nós temos que entender isso, né? Esse juiz de Deus, ele não deixa passar nada em branco. Nada. Talvez o ser humano, o magistrado, ele é o magistrado, ele é o juiz. Talvez algumas coisas fiquem pendentes, né? Que ele não tem condições de apurar tudo. Talvez alguma coisinha passe em branco. Mas esse juiz aqui, esse aqui não passará em branco. Esse juiz aqui, quando ele já vir para dar sua sentença, não adianta eu querer falar que está errado, que algo não fiz. Mas está tudo anotado. Eu tenho certeza que ele vem para dar esse juízo final para aqueles que não deram muita importância à palavra de Deus, aqueles que não quiseram nada com Deus. E o pastor Pedro falou uma coisa interessante, que Deus ama a todos e deseja de toda a humanidade. A salvação não é só para nós, a salvação é para todos. Eu tenho um versículo da Bíblia, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, que fala, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, pastor Elias, é para todos nós, mas nem todos os querem. Por quê? O mundo é melhor. Jesus, tanto que vocês falam vão vir. Vai vir sim, irmão. Vai vir sim. E ele está chegando o dia e ele vai vir para poder acabar com todas essas coisas ruins que o mundo está se oferecendo. E muitos ainda não se alertaram, muitos não se espertaram que Jesus vai vir para poder salvar o seu povo. Eu vou continuar aqui, eventos que antecedem ao juízo final, diz a última revolta de Satanás. Depois de terminado o período do milênio, Satanás será solto para provar os que nasceram durante o milênio e que ainda não tiveram a oportunidade de ter a sua fé provada diante das tentações malignas. Ele enganará as nações e elas não se renderão a Cristo. Olha que interessante, e elas não se renderão a Cristo. O mesmo fez a multidão que escolheu soltar Barrabás e condenar Jesus. Quero falar sobre isso, meu amigo Pedro. Eu queria que você abrisse em 1 Pedro 1, o versículo 6 e 7, deixasse bem engatilhado. 1 Pedro 1, 6 e 7. Querido, entenda uma coisa. Antes desse grande evento, que nós chamamos de Trono Branco, Satanás ele será solto para seduzir as nações por um período de pouco tempo. A própria revista fala isso, a Bíblia fala isso. Muitos dos que estão no reino milenar, isso deve ficar claro, eles terão sua fé provada, assim como nós também passamos por tentações. Entenda uma coisa, se Deus não provasse, se Deus não tenta, e a Bíblia chega a dizer que Deus não permite, Deus não pode ser tentado nem tenta. Agora Deus permite a aprovação, que é diferente de tentação. A aprovação é para crescimento, ela é para escolha e para manifestação do nosso livre-arbítrio. As pessoas que nasceram no milênio, as pessoas que escaparam, e isso aqui deve ficar bem claro, que escaparam, que viveram isoladas, escaparam do anticristo e viveram no reino milenar, estarão no reino milenar, que não foram mortas, elas ainda passarão pelo período chamado provação. Isso deve ficar claro. É para os salvos? Não.
Não é para os salvos, é para aqueles que ainda não tiveram o seu livre-arbítrio colocado à prova. Isso deve ficar bem claro. Então, você não para aqueles que nasceram no reino milenar. Tudo isso para que comprovem o que nós chamamos aí o amor a Adonai. Não por obrigação, mas por escolha. Há quem pergunte, né, Elias? E no milênio vai nascer pessoas? Claro que vai. Vai nascer pessoas, vai morrer pessoas. Então vai ter pessoas que não passou por provação, Satanás vai estar preso, mas por um pequeno período de tempo ele vai ser solto. E eu acho interessante que esse reino milenar é um reino de paz. Sim. São 1000 anos em que nós governaremos um reinado. As pessoas me perguntaram isso muito no vídeo passado. Ô professor, como nós eu não entendi esse negócio, nós no reinado espiritual. Querido, vou explicar e deixar bem explicado. O reinado espiritual é nós estamos no governo com Yeshua governando a terra. E será 1000 anos de paz no literal. Agora nós não desceremos para ficar com homens aqui embaixo, não. Porque a Assembleia de Deus pegou isso durante muito tempo. Que nós estaremos num corpo transformado, andando lá. Não. Vamos entender isso, deixar bem claro aqui. Quem andou e comeu com homens só Jesus, nós não. Nós não teremos essa obrigação. Agora nós governaremos. Nós aqui estaremos no governo. É 1000 anos de paz, onde não haverá guerra, não haverá tormenta. E durante esses 1000 anos, todos os que nasceram, todos aqueles que viveram durante esse período serão provados por Satanás, que é o que o Pedro acabou de falar, que ele será solto por um período de pouco tempo. Ok? Vamos continuar, meu querido. Eu vou ler aqui. É 1 Pedro 1, 6 e 7. Capítulo 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristado por várias provações. Continua o que diz aí. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, na revelação de Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo foi o reino milenar, foi o grande, e nós chamamos aqui, o tribunal para os cristãos para galardão. E agora a revelação dele é um tempo de paz, e agora ele revelará de novo como um justo juiz. Se cumpriu a profecia de Zacarias, onde a vara da justiça foi quebrada, isso deve ficar claro. A vara da amizade foi quebrada e agora resta somente o juízo. Ok, querido? Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, meu querido. Eu acho interessante que você falou no milênio, nós falamos de paz. Essa é a verdadeira paz. Não é aquele período, aquele primeiro período dos 7 anos, quando o anticristo vai operar e vai montar uma falsa paz. Essa paz aqui é com Jesus aqui, juntamente com sua igreja, né? Ali nós estaremos juntamente com o Mestre. Então essa paz aqui é a paz que a humanidade precisa. Porque hoje o mundo diz que há paz. Essa paz aqui, ela é falsa. Essa paz aqui, ela não é verdadeira. Agora, do milênio, a igreja, aí sim, essa paz. Porque quem está no controle? Quem está no controle é Jesus. Quando Jesus, onde ele está, há paz. O homem só tem paz quando ele está com Cristo. Talvez muitos buscam a paz aí, mas ela é passageira. Mas essa paz do milênio, pastor Elias, nós vamos viver, nós estaremos juntamente com ele, vivendo em paz verdadeiramente. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, com o Senhor que fala a prisão eterna de Satanás. Fica à vontade, meu querido. Amém. Eu também não cumprimentei. Está tão boa a lição aqui, pastor Pedro, que eu também não cumprimentei os irmãos ouvintes. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que Jesus abençoe cada ouvinte que for estudar essa lição. Vamos no tópico, no número 2, ponto número 2, a prisão eterna de Satanás. Pela segunda vez, Deus vai mandar seus mensageiros poderosos prender o dragão, a antiga serpente, que estava no abismo, e o diabo que os enganava foi lançado no fogo de enxofre, onde estava a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Só depois de última rebelião do maligno e de sua prisão para sempre, e que será estabelecido o juízo final. Eu quero deixar bem claro nesse tópico, Apocalipse 20, o versículo de número 3, o Pedro vai ler para mim 20, versículo número 10, logo após, ele diz assim:
Olha que interessante, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem ou completarem os anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Entenda, o abismo em que Satanás estava, agora já não é a sua morada. Nós precisamos prestar atenção nisso aqui e deixar claro isso aqui. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, e com ele estará os falsos profetas, a besta, isso deve ficar bem claro, e esse lago, ele é para a eternidade, ou seja, pelos séculos dos séculos. Essa historinha de que Satanás vai explodir, virar purpurina depois, isso é mentira, querido. Não vem com esse negócio pra cá. Isso é tese de adventista e outra coisa, testemunho de Jeová. E ficando com a gente que aniquilação total. Não existe aniquilação total. A Bíblia diz séculos dos séculos e eternamente. Então é eternamente sendo torturado. Isso que deve ficar claro. Se fosse assim, seria bom demais. Eu ia pecar, ia pro inferno e ia acabar. Não. Vamos entender esse texto, deixar claro. Apocalipse 20, versículo número 10. Pastor, fica à vontade, meu querido. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se já encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos e para sempre. É claro, esse negócio de que aniquilação total. Se o professor quiser dar uma história desse negócio de aniquilação total, eles falam muito sobre isso, sobre essa tese de que o inferno não é eterno. O inferno não é eterno, vamos deixar isso claro aqui. Agora o lago de fogo e enxofre é. Eu li aqui que lá o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Eu até li aqui, eu fiz questão de ler Apocalipse 20, versículo 3, que diz que lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não enganasse mais. Depois ele é solto, querido. E depois ele vai para o lago de fogo e enxofre. É interessante que quando nós falamos de inferno, que nós chamamos de Hades ou Tseol, no original, nós vamos dizer que é um estado intermediário. Logo após vem um abismo, logo depois vem um lago de fogo e enxofre. São 3 etapas. Pode falar, meu querido? Você ficou nervoso nesse assunto. Eu fico bem nervoso. Essa aula, apesar de ser uma aula altamente teológica, né, temos que entender que isso aqui é verídico. Né? Há pessoas que gostam de professores, alguns pastores que gostam de massagear os seus liderados. Olha, Deus vai cobrar de você. Isso não é brincadeira, isso aqui é real, né? A Bíblia de Apocalipse 20, versículo 10 deixa bem claro que as pessoas, não somente o diabo, Satanás vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre, juntamente, quem já está lá? A besta e o falso profeta e os seus seguidores. Então cuidado, pecadores, é hora de se converter, é hora de voltar-se para Deus. Não é hora de brincadeira não, isso aqui, mas não, você vai lá, pede perdão, para de pecar um pouquinho, vai lá, peca de novo, fica massageando o seu ego. Pessoas que têm aquele medinho de ir para o inferno, não, isso aqui é eternamente, é para sempre. Não quer dizer se eu for para o inferno, quer dizer se eu for lançado no lago de fogo, eu não vou morrer eternamente. Não, vai sofrer eternamente. Isso tem meio termo. Isso que você falou é certo, porque há um pecadinho ali, não tem nada a ver, tem sim. Tudo é pecado, não tem pecado maior nem menor, tudo é pecado, tudo é trem do diabo. E se continuar, vai juntamente com ele. A Bíblia diz que é com seus seguidores. Aqueles que estão aí fazendo a vontade do inimigo, ele também irá junto. Por quê? Porque ele não está deixando Deus operar na vida dele. Muitos pastores estão preferindo abrir o teu coração, abrir para o inimigo, do que deixar para abrir para Deus. Sabe por quê? Porque ele acha que o mundo é melhor. Mas se eu passar a ser cristão, se eu começar a andar nos caminhos de Jesus, eu vou perder as coisas do mundo, as coisas gostosas do mundo, as maravilhas. Isso é engano, irmão. Essas coisas do mundo aí, tudo é passageira. Isso tudo vai acabar. Um dia Jesus vai chegar aqui e vai acabar com tudo, não vai ficar nada. Enquanto vamos aproveitar a oportunidade, é tempo de nós começar a refletir em nossas vidas. Entender que Jesus é o caminho da salvação. Eu vou até mandar um abraço para um amigo, Américo, ele gosta dessas discussões, estava sentindo sua falta, viu, Pedro?
É o tópico de número 2, não é isso? O juízo final, com o meu querido e amado amigo Pedro. Fica à vontade, meu querido. O juízo final. Um abraço, Américo. Estou de volta, agora vou debater vários dias. Eu tive umas boas férias, fui para o Nordeste brasileiro, Fortaleza, no Ceará, Crato. Um abraço para todos que gostam de nos ouvir e tem respeito pela nossa aula, porque é uma aula abençoada, é uma aula séria, e aqui são pessoas sérias que estudam a palavra de Deus. O juízo final, segundo tópico. Primeiro ponto, o que é e quando se dará? Será o juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades, em todos os tempos e lugares. De acordo com a Bíblia, o juízo final do trono branco ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás, nos eventos finais após o milênio, depois de este ter enganado mais uma vez as nações. Ok. Nesse tópico de número 2 que o senhor leu aí, é interessante nós frisarmos que esse julgamento, ao contrário da concepção popular errada, ele não tem por finalidade apurar se aqueles que estão enfrentando, ou aqueles que o enfrentam, serão salvos ou não. Tem muita gente achando que esse tribunal, o trono branco, é para salvar alguém. Vamos deixar isso bem claro aqui, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente que ele não tem essa finalidade. Todos os que devem ser salvos, eles já foram salvos e entraram no estado que nós chamamos de eterno. Isso é muito interessante. Os que serão abençoados e os que foram abençoados eternamente já entraram no estado eterno. Deve ficar bem claro. Esse é um julgamento das más obras dos incrédulos. Más obras dos incrédulos. A sentença agora é a segunda morte. Ela é pronunciada contra quem? Contra os ímpios, aqueles que não creram em Adonai, aqueles que viram todas as ações de Adonai durante o período chamado Grande Tribulação e não se converteram, aqueles que foram seduzidos por Satanás e deixaram a credibilidade de paz do reino milenar. Apocalipse 20, versículo 12 e 14 fala sobre isso. Tá, sim, meu querido? 20, 12, 14. Isso. Diz assim a palavra de Deus: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vamos deixar aí, com confirmação que o senhor acabou de falar aqui aquela hora, que o lago de fogo é o último estado. Eu acho interessante nós frisarmos aqui também que a separação eterna de Deus é o lago de fogo. Isso deve ficar claro. Apocalipse 20. É bem claro em Apocalipse 20, 14 aqui, que diz a própria morte. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então, o último estágio é o lago de fogo. E é para sempre. Então, não tem meia volta, não tem meio termo. Aí eles me perguntam, por que você acha que o trono branco será o estado final? Querido, é simples. Quando nós falamos que nesse julgamento haverá aplicação de sentença, nós sabemos que quem não crê em Jesus já foi sentenciado. Ele já é sentenciado, já é condenado a partir do momento que ele não crê no Filho de Deus. Onde eu acho algo sobre isso? Querido irmão Antônio, João 3, 18, 19. Lembra nossa, não falou? João 3, 18 e 19. No 18 fala da seguinte forma: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O 19. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É claro e evidente que João já estava pronunciando a condenação. Sim. E isso deve ficar claro na sala de aula, querido. Eu gostei do que Pedro falou aqui. Nós não devemos ficar massageando a ego de ninguém está pecando, não. Tá um negócio hoje de que, eu acho interessante quando alguém fala assim, não me censure. Olha a forma que você está me censurando. Censurar hoje quer dizer, deixa eu pecar em paz.
Não é? Não, você está me julgando. Julgando? Ninguém está te julgando não, querido. Ele está falando a verdade. E quando alguém falar com você, você está me julgando, você pode pegar e falar assim, deixa eu pecar em paz. Então não há nem meio termo para isso. Hoje nós estamos passando por isso na igreja. E quando você fala assim, não me julgue, você pode saber que está querendo pecar em paz. Eu vou continuar aqui. Quer falar alguma coisa? Vou ficar à vontade. Eu estava numa congregação, semana passada, em uma congregação da nossa, e eu falei que a liderança hoje eles têm que entender de falar a verdade. Existe céu, inferno. Tem mais? Aí, mas não vou falar não porque minha igreja vai desafiar e é muito pesado. Irmão, verdade. Porque no dia que vier o juiz, igual está falando a lição, juiz final, você não faz parte de quem se perdeu. Agora eu ficar preocupado de minha igreja estar cheia, mas mentindo, não falando a verdade. Talvez a verdade pode doer naquele momento, mas eu vou para minha casa refletir. Verdade, ali o pastor falou certo. Se eu não andar nos caminhos do Senhor, eu vou juntamente para o inferno. Mas é muito pesado para a igreja, criança, está começando agora. Não estou falando de um discipulado, separa eles, mas prega a palavra de Deus, porque não tem mais tempo, Jesus está às portas. Amém? Se tem uma coisa que me deixa irritado, me deixa nervoso, é crente perguntar se vai haver salvação na tribulação. Querido, se conserte com Deus, confesse o seu pecado ao Senhor, porque aquele que confessa recebe misericórdia, né? Não existe esse negócio de haver salvação na tribulação. Não queira passar por isso. A igreja não vai passar por isso não, né? Então se conserte no tempo é hoje. Se conserte, peça perdão, né? Diante de Deus, que você vai julgar e não ser julgado. Verdade, muito bom gostei desse negócio. Vai se julgar e não ser julgado. Eu vou continuando então número 2, entra com o Senhor. Quem será o juiz? Fica à vontade. Segundo ponto, quem será o juiz? O Pai é o supremo juiz, porém ele confiou ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo, toda a autoridade no céu e na terra. Segundo o pastor Claudio de Andrade, para assisti-lo no tribunal, Jesus terá ao seu lado a igreja glorificada. Jesus, juntamente com sua igreja, há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Se alguém quer ser livre da condenação eterna, necessita aqui na terra, nos dias em que vivemos, de arrepender dos seus pecados e entregar-se a Jesus, reconhecendo como Salvador e Senhor, porque depois será impossível. Paulo afirma que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso Deus deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Por meio de Jesus será exercido o julgamento, pois ele será o supremo juiz, assentando no trono branco, no juízo final. Vou continuar, meu querido. Diante de Jesus. Amém. Tenho mais aqui. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará, queira ou não, se prostrarão diante dele os ditadores, governadores, juízes, juristas, políticos, cientistas, militares de todos os planetas, milionários em sua soberba, arrogância e prepotência, e também os pobres, analfabetos, miseráveis, e se não tiverem aceitado a Cristo como Salvador, diz a Bíblia, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Glória a Deus, pois atualmente já temos o privilégio de dobrar os nossos joelhos e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu gosto da música, diz assim: arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado a quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. Isso é interessante. E para cantar essa música tem que ter coragem. Samuel Maria está inspirado. Tem que ter coragem. Querido, entenda uma coisa, nesse tópico número 2, que Deus julgará a todos, como eu falei aqui, um por um, na sua reta justiça.
Qual é a base? A base do julgamento será quem? Seu Filho Jesus. Por quê? Porque todos aqueles que amaram mais as trevas, amaram mais a injustiça e negaram a Jesus e continuaram no seu deleite de pecado, todos eles sofrerão a condenação eterna. A palavra de Deus nos mostra claramente que os santos estarão presentes nesse grande julgamento chamado trono branco, para juntos com o Senhor julgar os povos. Observe, querido, que também serão julgados os anjos, ou seja, anjos caídos que se tornaram demônios e receberão também a condenação, que é o lago de fogo. Judas, se alguém puder abrir em Judas 1,6, fala sobre esse texto. Nós temos tanta honra, não só de ter o livre-arbítrio, mas também de pregar o evangelho, e nós teremos a honra de julgar os anjos caídos. Achou Judas 1,6? Pode ler, meu querido, fica à vontade. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então nós julgaremos. Isso é muito interessante. Romanos, meu querido Tony, abre em Romanos 14, 11 e 12, 1 Pedro 4, 17 e 18. Então entenda uma coisa, todo joelho se dobrará diante de Yeshua. Todo joelho. Entenda isso. Romanos 14, 11 e 12. Achou, meu querido? Romanos 14, 11 e 12. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Entenda que neste trono branco, neste grande dia, todo homem ele prestará conta do que fez com o sangue de seu Filho Jesus. Prestará contas a Deus do que fez com o sangue de seu Filho Jesus. Ninguém poderá se justificar, isso deve ficar claro, na presença de Deus. Ninguém. Naquele dia, todo homem, diz a palavra, que não aceitou a palavra de Deus, será indesculpável. Será indesculpável. 1 Pedro 4, 17 e 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Olha que interessante. Aí complementa Mateus 8, versículo 12, diz: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É uma confirmação, não tem como escapar desse grande trono branco. Quer falar alguma coisa, meu querido? Eu vi que quando eu estava lendo aí, quando chegou nessa parte aqui que fala sobre governantes, quando fala aqui sobre arrogantes, patentes, milionários, cientistas, o senhor deu uma ênfase, políticos. Eu dou uma ênfase nisso aqui, por que o senhor deu uma ênfase nesse negócio aqui? Eu não entendi, porque... Primeiro eu vou começar dizendo que hoje, nos dias atuais, Jesus ele é advogado. Ele luta pelas nossas causas. Né? O advogado ele tem essa determinação. Quem é jurista, quem trabalha nessa área, sabe que o advogado ele peleja pelo seu cliente para defender ele diante de um julgamento que o juiz possa dar uma sentença para ele. Jesus hoje ele é o nosso advogado. Jesus ele luta para te defender diante do juiz. Mas naquele grande dia do trono branco, ele será o juiz. Ele que vai julgar. Certeza. Então ele que vai julgar. E quanto que se refere à revista, eu não queria nem tocar nesse assunto, porque é um assunto polêmico, mas ninguém vai escapar das mãos do justo juiz. O que você fez, o que você tem feito, né? Políticos, líderes religiosos, pobres, necessitados, seja lá quem for, principalmente essa podridão, essa devação, principalmente no nosso país, a corrupção, o escândalo, as pessoas estão engolindo as outras pessoas, é uma vergonha. E quando nós pregamos o Evangelho,
simples, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus reprova alguns feitos, principalmente no casamento entre homossexuais. Nós somos homofóbicos. E o escândalo que está por aí no nosso país de roubalheiras, você vai prestar conta por Deus no dia do juízo, no dia do trono branco. Por isso que eu dei essa pequena Eu ênfase. gostei desse negócio aí. Você quer falar uma coisa? Mas aí eu pergunto, vai perguntar para você mesmo, por que não dobrar os joelhos agora? Porque eu me sentiria, se eu fosse um desses aqui, que está aqui, político, cientista, militar, jurista, eu sentiria vergonha de dobrar no dia. Porque a oportunidade é agora. Essa oportunidade. No dia que Jesus aparecer para você, você não precisa apresentar para ele sua credencial, não precisa apresentar para ele seu certificado. Ô irmão Toninho, eu vou interromper o senhor. Irmão, Eu acho interessante que o senhor está falando que tem que ter um fundamento muito grande. Não só no âmbito espiritual, mas vamos levar para o âmbito carnal. Sim. O que você vai perder se você tentar Jesus hoje? Eu sou juiz, eu sou dentista, eu sou médico, eu sou político importante, mas o que você está perdendo em dobrar os joelhos diante do Senhor hoje? Pior será naquele grande dia. exatamente. Pior será naquele... Eu conheço alguns ateus que me questionaram sobre isso. Até o ateísmo ele é o que nós chamamos de ideologia. Ele é, e ele tem que ser intelectual. Se você não crê em Jesus e Jesus não voltar, o que você ganhou? Nada. Nada. Agora, se você não crê em Jesus e todas as promessas que ele está falando aqui for verdade e é verdade, o que você perdeu? E tem umas pessoas que não, têm o mero prazer de dizer: eu não creio, eu não acredito em Deus. Né? A Bíblia diz que esse já está condenado. Não, vamos mudar o foco da pergunta. Se não existir o céu, se não existir Jesus, se não existir esses balelas, estão falando que nós falamos balela, essa coisa toda, o que nós vamos perder? Nada. Agora, ao contrário do negócio, quando o grande trono branco acontecer, meu querido, nós estaremos lá e vai acontecer. Nós vamos julgar Hitler, Mussolini, lembra-se disso? Bush, se Dilma não aceitar, Lula, querido, eu vou falar com você, pensa num cetro de ferro, vai ser o meu, ó, a cabeça. Então, querido, tem juristas que nos assistem, advogados que nos assistem, doutores que nos assistem, grande beijo para vocês no coração. Aceita agora, querido. Você não está perdendo nada em aceitar Jesus, pelo contrário, você está ganhando. Essa besteira de que eu sou ateu, ateu de quê, querido? E daí se Jesus, se Jesus existir para você, para nós ele existe. Você está perdendo o quê? Você tem vergonha de falar que aceitou Jesus? Vergonhoso é você continuar essa vida pregressa que você está indo. Isso é ideologia, gente. Isso é inteligência, intelecto. O homem tem que ser inteligente, razão. É por isso que o povo vai darmos um culto racional. Então nós temos que ter razão. E nós temos que entender também que quando Jesus vier para julgar, ele não quer saber, ele vai fazer separação, exceção de pessoas não. Vai ter que credencial de ninguém, Não. Você tem dinheiro, não tem? É julgado, não quer saber. Agora, você imaginou, meu irmão? Hoje talvez você, uma irmã assim, uma pessoa pobre passa perto de você, você não dá nem tanta importância. Você imaginou no dia do juízo final, aquela pessoa te julgando? Você já imaginou uma coisa dessa? Irmãos, amigos, doutores, políticos que sejam, autoridades, renda agora, confessa Jesus como seu Senhor, que eu tenho certeza que você vai agradecer EBP em Foco que eu te dei esse conselho. Verdade. Eu vou continuar aqui com o tópico número 3. Quem terá de prestar contas ao justo juiz com o Senhor? Fica à vontade, meu querido. 3. Quem terá de prestar conta ao justo juiz? É uma pergunta, né? Vejamos todos que serão julgados. Primeiro serão julgados todos os que, desde Caim, amam e praticam iniquidade. Esses, se não se arrependeram de seus pecados,
vão enfrentar o juízo divino. Também serão julgados todos os que estiverem vivos naquela ocasião, todos os salvos que tiveram morrido durante o milênio. Os anjos caídos que se rebelaram contra Deus também terão de comparecer ao julgamento para receber o seu castigo. Também vão prestar conta a Deus todos os falsos profetas, os falsos obreiros, pastores que afastaram as pessoas e as impediram de conhecer o Filho de Deus. Ali estarão também todos os governantes, magistrados, juízos e políticos que aprovaram leis contra os princípios divinos, leis que perverteram o direito dos pobres, dos órfãos e das viúvas, vivos ou mortos. Esses não escaparão do tribunal divino. Então, quem prestará contas ao Supremo Juiz? Todos desde Caim que amam e fazem iniquidade e não se arrependeram. Deve ficar claro o que é iniquidade e o que é pecado. Vamos entender isso aqui. Pecado é o ato de cometer e se arrepender. Eu cometo o pecado, arrependo. Agora, iniquidade é cometer o pecado e continuar pecando. Sabia disso? As pessoas não sabem disso, não. As pessoas confundem a coisa. Ah, fulano é iníquo. Não, ele é pecador. Até o momento que ele conhece a palavra, ele é liberto. Agora, ele é iníquo quando ele conhece a palavra e não dá crédito à palavra e continua pecando. E tem muitas pessoas dentro da igreja atual que está no pecado da iniquidade. Cauterizou, ele não consegue mais se libertar. E esses também irão ser julgados. Isso deve ficar claro. Ah, querido, é claro o texto. Então, desde Caim, fizeram iniquidade e não se arrependeram. Eu não perdoo, eu não vou perdoar, não. Então você não vai para o céu, querido. É claro, acabou. Como diz o ditado, Zé Fini. 2, todos os salvos que estiverem morridos no reino milenar. Aqui eu faço até uma retificação do que eu falei aqui anterior. Eu falei assim, a condenação, porque nós falamos maioria, que manda a maioria. A maioria será condenada. Agora, aqueles que foram mortos no período milenar, eles serão salvos. E vai sair do livro da vida. Se não tiver o nome, lago de fogo e enxofre. 3, todos os vivos nessa ocasião, no reino milenar. Os anjos caídos que se rebelou contra Adonai, também serão julgados. Falsos profetas, falsos obreiros, pseudos pastores. Esse termo pseudos aqui é interessante, que pseudo significa falso. Tem um pastor hoje que não é pastor não, querido. Isso deve ficar bem claro. Você gosta desse negócio, né, Pedro? Deve ficar claro isso aqui. 6, governantes, magistrados, juízes, políticos que aprovaram leis contra os princípios divinos. Então você que quer estar aprovando lei, você vereador que está aprovando lei, esse negócio de gênero, essa coisinha aí de homossexualismo, você vai ser julgado. E a condenação é... E o que tem pastores aprovando isso aí, votando a favor, não é brincadeira. E nós entendemos também, cortando o senhor, eu já cortei, que precisamos fugir aqui. A salvação é misericórdia. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, não viu um justo sequer, não foi? Aí vem em minha mente que pastor Elias, pastor Pedro, quando aquela mulher estava em adultério, todos vieram ali apedrejar, Jesus falou uma palavra tão simples, né? Aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Mas Jesus falou uma coisinha com ela, interessante. Mulher, vá e não peque mais. Então, ela foi salva sim. Por quê? Por que acontece? Ah, mas você era, o que era você no passado? Ah, eu era o que não prestava mesmo. Mas hoje eu sou salvo. Porque eu não olhei, eu olhei e vi que eu estava errado. Aí eu me dobrei meu joelho e confessei Jesus como meu Senhor. Vocês concordam comigo? Então, não adianta vir com esses pastores estão condenando as pessoas a juízo. Ninguém está fazendo juízo aqui de ninguém. É salvação ou inferno. Agora, o juiz é Jesus. Se Jesus precisar de juízo aqui da terra, ele não viria fazer juízo com ninguém. Né? Então, ele é o juiz final. Então, nenhuma condenação há para aquele que crê em Jesus Cristo. Verdade. Vou continuar aqui. Quando eu falo assim de políticos, às vezes você é um antipetista. Não é bem assim, eu não tenho partido. Para começar, não tem partido, né?
Voto porque é uma obrigação, não, é um dever meu como cidadão votar. E tenho o prazer de votar em pessoas boas, porque ainda existem pessoas sérias nesse meio político. Estava assistindo um vídeo de Magno Malta essa semana, e ali é cabra macho, como diz lá no Nordeste. Ele estava falando que é vergonhoso para quem é empresário de berço, como Tagirei Sá e outros demais, que vem lutando e remando aí nesses tempos, há 60 anos no mercado, lutando pelo seu título de empresário. Eles, mas é uma vergonha dizer que é empresário. Empresário são os filhos de Lula, tem 4 anos, que é os maiores empresários do Brasil. Isso, palavras de Magno Malta. E eu não sou revoltado com política, não. Só estou dizendo a verdade, o que eu leio, o que eu assisto e o que eu vejo. Mas aqui também, para não ficar bem massageado, quer dizer, o eco dos irmãozinhos de falsos obreiros, a vergonha, a nossa classe, pastores, falsos obreiros, que vive arrancando a lã das suas ovelhas, em outras palavras, deixa pelada as suas ovelhas, falsos obreiros, falsos pastores que vivem e continuam prostituindo, falsos obreiros, cantores que cobram cachês altíssimos. Deus vai cobrar de você, o Senhor vai cobrar de você, então se conserte com Deus hoje. Verdade. Muito profundo isso. Eu vou continuar no tópico número 3 com o Senhor que diz as bases do juízo final, querido. Pode ficar à vontade. Primeiro ponto, livros serão abertos. No dia do juízo final, serão abertos vários livros. Mas que livros são estes? Estes livros são uma representação do julgamento divino. Segundo a palavra de Deus, neles foram registrados todas as ações, boas e más, praticadas por todos os seres humanos, desde o início do mundo até o dia do julgamento. O julgamento de Deus será como base os registros divinos que estão contidos ali. Ninguém poderá dizer que foi julgado de maneira injusta, pois tudo estará registrado com precisão. É importante ressaltar que não seremos salvos pelas nossas obras, pois a salvação é unicamente pela fé, pela graça divina. Mas as nossas ações evidenciam a nossa conversão. Aqueles que já experimentaram o novo nascimento precisam demonstrar a nova vida em Cristo mediante seus frutos, Eu ações. acho interessante esse tópico número 13, que fala sobre os livros que serão abertos. Quais são esses livros? E que livros serão usados para o julgamento? Querido, então anote aí. Primeiro, Bíblia. Onde eu acho algo sobre isso? Dentro da Bíblia. João 12, 47, 48. Fica à vontade, meu querido. 12, 47, 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Eu acho interessante que Jesus traz em código nesse texto, né? Primeiro ela massageia o ego, dá aquela passada de mão assim, ou seja, eu não vou te julgar agora, mas a própria palavra vai te julgar naquele dia. Então, primeiro livro a ser aberto, Bíblia. O segundo é o livro das obras, Apocalipse 20.12, está aberto, hein, meu querido Antônio? Fique à vontade. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então entenda, esses textos ele nos dá noção, Apocalipse 20, versículo 12, ele nos dá uma noção exata e nos faz entender que cada ser humano ele tem o seu livro de obras, tudo anotado, e cada um será julgado segundo as suas obras.
Neste caso aqui, as más obras que estão sendo apontadas. Aí nós vamos prosseguir aqui, irmão, porque não falar sobre obras, porque você fala assim, mas obras não salvam. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, para nós entendemos um pouquinho mais à frente, ok? Já o terceiro é chamado Livro da Vida. O Apocalipse 12, versículo de número 15, irmão Antônio, tá fácil aí? Apocalipse 12? 15. 20, versículo 15. Ah, tá aqui, certinho. 20 e 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no fogo no lago de fogo. Olha que interessante. Então, nesse rol aí do livro da vida, não constarão os que serão lançados. Não vai constar no livro da vida. Isso aqui é interessante. Querido, é por isso que Jesus disse aos discípulos, Lucas 10, versículo 20, que eles não deveriam ficar alegres porque expulsaram demônios, né? Porque pregaram, porque Espírito deu. Não era aquilo, não. Que foram curar, não era isso, não. Deveria ficar alegre por causa de outra coisa, não era por causa disso aí, não. 10, versículo 20, Lucas 10, 20. Achou, meu filho? Pode ficar à vontade. Não obstante, alegrai-vos antes, porque os Espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Olha que interessante. Há uma versão que diz: o vosso nome está escrito no livro da vida. A ênfase aqui é clara. O que Jesus está dizendo? Queridos, vocês não devem alegrar por essas coisas que estão fazendo na terra, não, porque você terreno vai ficar aí. Agora vocês precisam alegrar porque vocês têm o nome no livro da vida. Sobre as obras, ninguém é salvo por obras. Isso deve ficar claro, ninguém é salvo por obras. Porque senão nós vamos dar ênfase aqui para o Espírito. Não. Uns querem reencarnar, outros querem ficar na terra, mas eu fiz um pacto para subir. Eu estou filosofando, eu já estou variando hoje. Então entenda isso aqui. Mas há algo interessante que as obras testificam quem é salvo. Beleza. E aquelas pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e as suas ações reprovam? Ou seja, as minhas obras. Eu estava no culto há pouco tempo e acabei de receber uma oferta de um irmão, que é original, R$50. Para a obra do Senhor. Eu estou no meu bolso e gasto amanhã. Eu acho essa obra está me reprovando diante de Deus. Muito bem lembrado disso. Querido, eu acho interessante que nós falamos sobre o galardão, e poucas pessoas entendem o que é galardão. Galardão significa presente. E a revista chegou a dizer que o maior presente é nós termos Jesus naquele dia. Elias falando: os falsos mestres confessam Jesus, mas perderão o galardão que é a salvação. Nesse caso específico, como Pedro está falando aqui, que está roubando a obra, usurpando a obra, ele está roubando o próprio Deus. Se Deus condena você roubar seu irmão, imagina o próprio Deus. Então isso é claro, querido. O maior galardão é ter a presença de Deus. Ele já perdeu há muito tempo a presença de Deus, então está desviado. Você imagina só, você pega R$50 e leva para sua casa, compra pão e faz um churrasco nele. Então você perdeu a própria salvação. Isso é o de menos. E o que tem infelizmente no nosso meio é uma vergonha. Tem pastores pegando os dízimos das suas igrejas, comprando carros importados e por aí vai. Usando a bel prazer. Suas ações podem reprovar diante de Deus. E são coisas muito pequenas, né? Para perder a salvação, para perder o céu. São coisas pequenininhas demais. Quando eu estava olhando, quando Jesus falou com João, nós temos que entender que João viu que o céu foi por dentro. Deus falou assim: escreve. Eu creio que João viu. Foi tanta coisa bonita para ele. Mas a Bíblia foi escrita pelo papel, escrito por homem. Mas o apóstolo Pedro, ele faz uma declaração que quando a Bíblia foi escrita, o homem estava escrevendo a Bíblia, o Espírito Santo estava editando. Então, se eu não confiar na palavra de Deus, não confiar na Bíblia, eu vou confiar em quem? Então, irmãos, a casa de Deus, ali é chamada de casa de oração, mas muitos estão fazendo ali coisas que não é para agrado de Deus, e quer que o Espírito Santo opera. Opera como, meu Deus? Acerte sua vida com o Senhor, põe tua casa em ordem,
Aí você vai ver o que vai ser bênção dentro da sua igreja. Eu vou calçar no original aqui, meu amigo Pedro, depois ninguém ficar questionando embaixo, professor, pastor, o senhor falou que é por obra, então tá. Apocalipse 22, versículo de número 14 e 13, ele diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Já bem no final. Ok? Entenda da maneira que você quiser. É Bíblia. Bíblia. Aí eu disse que ficaram de fora os cães, afeminados, aquela coisa toda que o povo não gosta que a gente fala, você tem que falar. Então, inventaram até outras Bíblias. até outras Bíblias agora. Tirando esse texto aí. Tirando o texto, a Bíblia contemporânea tira esse texto aí, mas a Bíblia é Bíblia, a original é isso aqui. O Doutor 2 diz: qual é a sentença? A palavra de Deus afirma que todos os que não foram achados no livro da vida, a palavra de Deus afirma que todos os que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e vão experimentar a segunda morte. Estes estarão eternamente separados de Deus. Quão terrível juízo há para aqueles que não receberam pela fé a salvação. A igreja precisa anunciar a todos a mensagem do Evangelho, ganhando pessoas para Jesus enquanto é tempo. Hoje é o tempo da oportunidade, o tempo da salvação. Que sejamos como Noé, que apregoou para a sua geração o juízo do Senhor. Muitos rejeitaram a mensagem de Noé, porém o dia da ira não tardou a chegar. Querido, a sentença imposta a todos será a mesma: o lago de fogo e enxofre, ou seja, é a segunda morte. É a segunda morte. Desta forma, eu acho interessante nós frisarmos isso aqui, você falar em sala, Deus está manifestando e manifestará a grande honra para todos aqueles que zelaram pelo seu nome, que zelaram pela sua palavra, cumprindo a promessa de que o fim viria. É magnífico, vai cumprir, vai chegar. Ok? Quer falar alguma coisa, meus queridos? Fica à vontade. Eu quero mandar só um abraço. Fica à vontade. Quero dar um abraço especial. Esse cara, ele é o cara, né? Fica por trás das câmeras, mas ele traz sua revistinha, né? E fica acompanhando tudo. Bruno, você é o cara, viu? Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Ele é o nosso cinegrafista aqui. Deus possa abençoar grandemente. Eu só quero deixar um texto de Daniel, não vou nem abrir a Bíblia, mas Daniel 12:2 diz que muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para desprezo e vergonha eterna e outros para glória eterna. A conclusão com o Senhor, irmão, então fica à vontade. Amém. Vamos ler e meditar essa conclusão. Nós acabamos de fechar a lição. O dia do juízo de Deus virá para todos. Você está preparado? Ore, leia a palavra de Deus e jamais permita que a carne, o diabo e o mundo venham fazer você pecar e abandonar Jesus Cristo. Nesse mundo tem muitas tribulações, mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Se pela fé você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, sua salvação já está garantida. E caso você permaneça fiel até o fim, jamais passará pelo juízo final. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, você já está preparado para o dia do Senhor? É uma pergunta que eu faço. Se você ou nós aqui não estivermos preparados, é momento de nós começar a preparar. Porque, querendo ou não, Jesus vai vir. Ninguém vai ter barreiras para ele não vir jogar sua igreja. Mas nós que somos salvos e nós que pretendemos de um dia morar juntamente com o Senhor, e a coisa mais maravilhosa, pastores, é sentar na mesa do Cordeiro, juntamente com Ele. Aí você vai falar assim: valeu a pena passar por todas as tribulações na terra, mas hoje eu estou aqui, onde não entra a dor, onde não entra a morte, não entra as coisas ruins desse mundo. Então,
Hoje é dia de você se preparar. Aceite Jesus como seu Senhor. Aceite Ele hoje. Assim que você assistir esse vídeo, lembre que Jesus tem uma morada para você. Lembre que Jesus está querendo tirar você dessa tribulação. Porque tudo aqui é passageiro. Mas a vida eterna, ela é permanente. Jesus falou assim: eu vou preparar lugar. E esse lugar já está preparado. Sabe para quem? Para mim e para você. Pedro, contato comigo. Deus possa abençoar, foi uma ótima lição, né? Está retornando aqui exatamente nessa lição, o juízo final. Então, que Deus possa abençoar, tenha um bom proveito das suas aulas, né? Ser professor, ser aluno. Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. Eu queria deixar para vocês de Apocalipse 21, versículo 8, diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Querido, não tenha vergonha, não tenha medo de falar, não tenha medo de dar essa aula. Inúmeras pessoas me ligam: mas eu tenho medo, porque meu pastor... Não tenha medo, seja você. A Bíblia diz que quem é covarde não vai herdar a terra prometida, não vai herdar os céus. Então não tenha vergonha de falar. Você acha que é fácil para nós da EBP estar aqui falando sobre isso? Não, não é fácil. Nós sofremos sanções, somos censurados. Eu recebo inúmeros e-mails falando que não convém, e eu respondo a todos com amor e carinho, porque eu creio que vai se cumprir na minha vida o que está escrito em Apocalipse 21. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas são fiéis, elas são verdadeiras, e chegará um dia em que nós teremos que prestar conta de todas elas a Adonai. Que este dia seja um dia maravilhoso para todos nós. Paz e graça, e até a próxima aula.